Será que realmente está lhe fazendo bem? Você está dependendo da aceitação, da aprovação de outras pessoas para fazer qualquer coisa na sua vida? Isso está lhe deixando feliz? Ou está lhe afastando cada vez mais de você mesma ou de você mesmo? Bom, gente, esse é o nosso segundo vídeo falando sobre a dependência, sobre esse vício que muitos de nós temos ou já tivemos por determinado tempo da nossa vida, que é o vício em depender, né? Que é o vício em aprovação alheia, que é o depender da aprovação alheia, do reconhecimento alheio para você fazer qualquer coisa na sua vida. Eu gravei o primeiro vídeo, tá? Se você não viu, volta lá para você poder entender melhor. Esse aqui é mais a continuação, então eu vou continuar mais ou menos de onde eu parei, que é: não deixe que isso altere, não deixe que isso mude quem você é, não deixe que esse vício, essa carência, sabe? Essa necessidade que muitos de nós temos, e eu sei que é uma necessidade porque eu também já tive, eu também já passei por isso. Eu também não tinha coragem de dizer não para as pessoas porque eu tinha medo que aquele não que eu dei ali, por mais que aquilo fosse me fazer mal, por mais que aquele sim que eu dei fosse me fazer mal, fosse me incomodar, mas eu não tinha coragem de dar um não, porque eu tinha medo das pessoas me reprovarem, eu tinha medo de machucar alguém, não era um machucar, porque eu ia falar ou fazer alguma coisa contra aquela pessoa, não, era simplesmente porque tinha na minha cabeça que se eu desse, para vocês terem uma ideia como tudo está interligado, eu tinha na minha cabeça que se eu desse o sim ali, mesmo que eu não queria, sabe, mas se eu desse o sim, aquela pessoa ia gostar mais de mim, aquela pessoa ia me aprovar mais, aquela pessoa ia me reconhecer mais por aquilo que eu tinha feito, por aquilo que eu falei, ou por aquilo que eu ajudei aquela pessoa, mesmo eu sabendo que aquilo ia me prejudicar de alguma forma. Não é verdade? Em algum momento da sua vida, pelo menos uma vez na sua vida, eu tenho certeza que você já passou por uma situação que alguém lhe pediu para fazer alguma coisa, lhe pediu um favor, seja lá o que for, não importa. E aí você viu que você não tinha como você dar um sim ali, a resposta tinha que ser não. Mas você não deu, você deu um sim. Aí você fala, não, Luana, mas eu não tenho dificuldade em dizer sim. Eu até, ou não, né? Eu não tenho dificuldade assim em dizer não assim para uma coisa que eu não quero fazer, ou dizer sim às vezes quando eu quero fazer alguma coisa que às vezes você por vergonha, alguma coisa assim, você diz não. Tem essas dificuldades, né? Você fala, você não tem, você fala para mim, eu não tenho a dificuldades em fazer isso. Agora, o que eu tenho é a dificuldade de desagradar outras pessoas, não é? Por quê? Porque eu preciso que elas me aprovem, porque eu preciso que elas me aceitem. Só que aí é onde entra um grande problema. Elas não vão lhe aceitar pelo que você é, elas não vão lhe aceitar pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é. Elas podem até lhe aceitar, entre aspas, mas por causa do que você está fazendo, ou por causa do que você fez, na grande maioria das vezes você continua fazendo, porque quando nós deixamos de ser úteis, quando nós deixamos de ter utilidade para algumas pessoas, e em sua grande maioria é assim que funciona. Pode ser, como eu falei no vídeo passado, pode ser parente, pode ser família, pode ser amigo, vizinho, colega, não importa. Quando nós deixamos de ter utilidade para aquela pessoa, a gente não vale mais nada. Tudo que a gente fez, todos os sims que a gente deu, mesmo tendo que dizer não, a gente deu sim, todos aqueles sims, todos os favores, todos os sacrifícios, todas as vezes que passamos por cima de nós mesmos, para poder agradar aquela pessoa, para ter a aprovação daquela pessoa, isso não vai valer de nada. A partir do momento que aquela pessoa simplesmente bota na cabeça, eu não quero mais saber de fulano, ou a fulana ali não está me sendo mais útil, não. Então não tem para que eu estar perto de fulano. Vocês podem ter certeza, eu falo por experiência própria, que vocês podem ter certeza. Vocês não vão ter valor nenhum, as pessoas vão se afastar de você e você, no final, você que vai sofrer, porque você queria aprovação, você queria o reconhecimento, né? Lá no fundo você fez porque você queria que aquela pessoa te dissesse assim, ai, muito obrigada, eu tô te devendo um favorzaço, se não fosse você na minha vida agora, não sei o que eu faria. E aquilo, de certa forma, massageia um pouco o ego da gente, não é? Porque não se trata só de ego, não se trata só de querer ser, sabe, de querer aparecer, não. Como eu falei no primeiro vídeo, isso acontece muito
por causa de traumas na nossa vida. E na grandíssima maioria das vezes, esses traumas vêm da infância. Eu até contei no vídeo passado que eu fui criada num lar de preferência, onde a minha mãe tinha preferência, eu não fui criada com meu pai. Então, eu não tive, eu já comecei por aí, eu não tive amor de pai. Eu não tive o reconhecimento do meu pai, eu não tive meu pai ali perto de mim, do meu lado, me dando os parabéns, sabe? Por cada conquista minha, por cada passo que eu dava, ou do mais simples até o mais, sabe, elaborado. Eu não tive ali, eu não tive amor, na verdade, eu não tive amor. Sabe, eu fui criada num ambiente, em um lar, onde eu senti muita falta. Sempre foi falta para mim. Sabe, minha mãe, ela sempre teve preferência, como eu expliquei no vídeo passado, né? Se você, mais uma vez, se você não assistiu, volta lá para que você possa entender. Mas eu expliquei que a minha mãe teve 7 filhos, deu 2, criou 5. Desses 5, eu era a mais velha. E aí, 5 filhos, ela tinha preferência por 2, 3 era escanteada e eu era uma das. Então, eu cresci com essa falta de querer, sabe, o reconhecimento, querer. Eu tinha aquela necessidade dentro de mim, aí eu não sabia o porquê é que eu queria abraçar o mundo sem poder. Eu não entendia por que eu queria agradar a todos. E aí, quando eu fazia qualquer coisa pela pessoa e aquela pessoa não me agradecia, ou ela não me agradecia da forma que eu achava que ela tinha que me agradecer, sabe? Eu me magoava, me machucava, eu chorava. Nossa, eu sofri muito por causa disso. E eu sei que pode ser o seu caso também. Então, o meu intuito, a minha ideia, sabe, a minha intenção de trazer esses vídeos aqui para você é que você possa pensar se isso está lhe fazendo bem, pensar, sabe? Realmente é pensar, gente, não tem como você mudar de vida se você não pensar, você não analisar, você não fazer o balanço, o levantamento do que está acontecendo na sua vida, do que está acontecendo aqui e aqui no seu coração, e tomar uma atitude. Não tem como, eu não tenho como falar aqui uma receita, sabe, para o sucesso, um pozinho mágico que você vai fazer aí vai resolver tudo na sua vida, não tem como. Você tem que ter atitude, você tem que tomar decisões. E para isso, para você tomar atitudes e decisões, você vai tomar atitudes de quê? E decidir o quê? Sobre o quê? Se você não sabe de nada, você não fez, você não parou para se analisar, você não parou para se escutar, você não conversou com você mesmo, você não procurou, sabe, buscar lá dentro do seu subconsciente o que estava acontecendo, qual a causa que tá trazendo esse efeito, não é? E agora, o que é que está ocasionando essa situação? Por que você é assim? Porque foi isso que eu fiz. Eu estou falando isso para você porque foi isso que eu fiz. No vídeo anterior, eu expliquei mais a questão de que vem de infância, de como a gente se sente, e é dessa forma mesmo. Nesse vídeo, eu quero ser um pouco mais objetivo e mais direto ao ponto, que é mostrar para vocês como que eu fiz, porque hoje eu não dependo mais. Hoje, ó, tanto faz. Se me reconhecer, se não me reconhecer, eu faço por mim. Hoje eu senti na pele, gente, foi na pele que eu senti, sabe? E aí eu tomei a atitude, eu parei, eu me analisei, eu conversei comigo mesmo, eu tentei buscar ali a solução, buscar a resposta que eu estava querendo, que era de onde está vindo essa necessidade de agradar a todos, porque eu, por mais que eu fizesse nunca, e realmente as pessoas são assim, como eu falei no vídeo anterior, se você faz 10, as pessoas querem 20. Se você faz 20, as pessoas querem 30. Você faz 100, elas querem 150. E é assim, nunca está satisfeito, ninguém nunca está satisfeito. E aí, quando nós estamos nessa situação, nós nos encontramos nessa situação, onde nós temos esse probleminha, porque é um probleminha, é um trauma, tem que ser trabalhado, para que isso não afete a nossa evolução, a nossa vida, a nossa felicidade, nossos relacionamentos, sabe? Então, assim, traumas esses que você tem que tratar, a gente sabe, né? No vídeo passado eu falei mais de onde se origina, né? Isso aí. Agora eu quero falar mais na questão de solução, porque foi o que eu fiz. Quando eu vi que aquilo ali estava me machucando, eu vi que ali estava errado, eu vi que aquela necessidade que eu tinha de agradar a todos, e quanto mais eu fazia, menos reconhecimento eu tinha, parece, era o que, parece não, era a verdade, no meio que eu vivia. Mas eu via aquilo, que quanto mais eu fazia, quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu me dedicava, eu me dava, eu me doava, menos eu recebia, nenhum obrigado muitas das vezes. Muitas vezes nenhum reconhecimento. Se eu falar para vocês, eu vou contar uma situação aqui, brevemente, para não alastrar muito a situação. Eu passei situações dentro da minha casa quando eu era criança.
E aí eu deixei de procurar os meus direitos e tudo mais, né, de ir atrás da justiça, por conta da minha mãe e dos meus irmãos, porque eram 4 irmãos ainda, eu era mais velha, então eram 4 irmãos e a minha mãe. Minha mãe é analfabeta, nunca trabalhou, minha mãe é uma situação complicada, sabe? Aí eu deixei de ir atrás dos meus direitos para não prejudicar, porque eu fiquei pensando, se eu fizer isso e isso, sabe? Minha mãe vai sofrer, porque ela não vai poder, ela não vai saber, não vai ter condição de arrumar um emprego para sustentar 5 crianças. Não vai ter, vai ser muito difícil, eles vão sofrer. E eu larguei mão, deixei para lá e levei a minha vida, mesmo com os meus traumas, mesmo magoada, mesmo machucada, mesmo injustiçada. Eu deixei, entre tantas outras coisas que eu fiz, já tirei de dentro da minha casa, que eu saí de casa muito nova. Eu tive que sair de casa muito nova, eu saí de casa com 13 anos de idade. Eu saí da casa da minha mãe, eu tive que sair, eu não tive opção, tá? Antes que alguém venha falar alguma besteira aqui nos comentários, eu não tive opção, tá? Eu não tive papai, não tive mamãe, não tive vovó, não tive vovô, titia, tio, que me abraçasse, que me acolhesse. Então eu tive que me virar sozinha, não é? E aí o que aconteceu? Eu fiz tanto, tanto. Se eu for falar aqui pra vocês o que eu fiz por eles, até aquele exato momento, sabe? E tantas outras coisas que eu vi ali, a falta de agradecimento, sabe? Que realmente eu vi ali na minha cara. E como eu estava naquela situação de eu querer aprovação, era pior ainda, que aí era uma coisa assim, desse tamanho, que já não era tão pequena, se tornava desse tamanho aqui para mim. E aí, mesmo eles estando errados aqui naquilo que eles fizeram, me machucava demais. Por quê? Porque eu estava naquela situação de querer aprovação, sabe? Aí aquilo me atingia, de certa forma me atingia. Se eu não estivesse naquela situação, eu ia dizer, não se trata de mim, é deles. Não sou eu, é eles. Entendeu? Então, muitas das vezes, não se trata de você. É da pessoa mesmo, então não tem nada a ver com você. Não é porque você não presta, não é porque você não é o suficiente, não. Às vezes é só a pessoa mesmo, sabe? E sabe o que aconteceu comigo? Depois de tudo que eu fiz por essas pessoas, observem, eram mãe e irmãos. 4 irmãos e uma mãe. Certo dia, eu engravidei da minha segunda filha, que o meu segundo não é esse, tá? Esse já é o meu terceiro. Agora, vivo só tem 2. Por quê? Porque eu já tinha meu filho na época tinha 4 anos, eu engravidei, e aí com 2 meses e 15 dias, a gente precisou mudar por causa de uma confusão que arrumaram comigo, juro pra vocês que eu não fiz nada, arrumaram uma confusão comigo por causa de uma roupa que eu tinha estendido. Se você voltar os vídeos para trás, vocês vão ver que em alguma situação ali eu falei da questão do silêncio, alguma coisa assim eu falei nessa questão de muitas vezes você calado, você ainda está errado. Muitas vezes só de você não se juntar com aquela pessoa, não se juntar com aquelas pessoas, não fazer parte daquela patoquinha de fofoca, você já não presta, não é? Foi sobre isso que eu falei no vídeo. E aí eu falei que já tinham arrumado confusão comigo por causa de eu não querer me juntar, só por isso. E aí foi isso que aconteceu. Arrumaram confusão, aí arrumaram pretexto. O pretexto foi o quê? Roupas, varal de roupas. Pronto, nós fomos e mudamos. Quando nós mudamos, gente, arrumamos uma casa e mudamos, na hora da mudança eu estava com 2 meses e meio de gestação. Então, eu não podia pegar peso, né? E a gente morava no primeiro andar, tinha que descer as coisas. E na época eu tinha muitos móveis, eu não tinha passado pela cheia ainda, então eu tinha móveis e eu tinha que descer as escadas, meu marido e tal, e eu não podia, eu estava grávida. Geralmente quem fazia a mudança era eu e meu marido, eu não podia. E aí eu chamei a minha mãe e meus irmãos, minha mãe e meus irmãos para me ajudar. E aí eu esperei, disseram que iam, eu esperei. Deu 6, deu 7 horas da noite, o caminhão da mudança parou na frente da casa e vamos esperar. Eu liguei pra eles, e aí vocês não vão vir não? Aí ela foi, lembro como se fosse hoje, ela falou pra mim que meu irmão não ia porque ia jogar bola. Os outros não queriam ir. Aí eu falei, e a senhora, pelo menos a senhora pode vir? Aí ela disse, não, também não vou poder ir não, mano, tu vê aí o que é que tu faz. Aí eu fui e falei pra ela, eu disse, olha, eu dou R$ 100 pra senhora e R$ 100 pra ele, pra vocês virem me ajudar, porque eu não posso descer as coisas. Eu não posso ajudar ele, e ele também não pode descer com essas coisas sozinho, não tem condições, não tem como descer não, tem que ser pelo menos 2 pessoas. Vieram? Não, não vieram. Não deram nem satisfação. Resultado, o caminhão na frente de casa, eu tive que descer, tive que pegar as coisas com meu marido. Para descer, tudo bem, a gente foi e mudou. 10 dias depois eu acordo sangrando. Quando eu vou para a maternidade, a criança estava morta na minha barriga, já fazia uns 9 a 10 dias, exatamente o tempo que fazia que eu tinha feito a mudança. E aí o médico falou que foi por causa de esforço que eu fiz, que não era para ter feito. Tudo bem, eu não dava para saber o sexo, eu digo filha porque eu sinto que era
menina, dentro do meu coração, assim, eu como mãe, eu sei que era menina, tinha até nome, o nome dela era Laura Sofia, mas é isso, gente, e aí eu perdi a minha filha por causa de ingratidão, de verdade ingratidão, só que ali me magoou tanto, tanto, porque juntou a perda, eu junto a perda da minha filha com a ingratidão e de onde veio a ingratidão, sabe, não foi de colegas, não foi de vizinhos, foi do meu sangue, foi da minha mãe, dos meus irmãos, foi do meu sangue, sabe? E aí eu fiquei me culpando de será, aí nisso é onde eu entro no assunto. Eu fiquei me perguntando, será que eu sou uma má filha? Será que eu me presto tanto assim? Será possível que eu errei? Em que foi que eu errei? Em onde é que eu estou errando? Eu comecei a me culpar. Só que depois desse processo aí, que foram acontecendo as coisas, de mudança na minha vida, eu enxerguei assim, sabe? Foi uma vozinha na minha cabeça que falou, olha, deixa de ser besta, que o problema não é contigo não, o problema é eles, não é você o problema é eles. E realmente, gente, aí eu parei. Foi isso que eu fiz, eu parei. E isso serve para todo mundo, não é só para parente, não. Eu estou dando um exemplo para vocês do que eu fiz aqui. Mas isso serve para qualquer situação. É parente, é família, é vizinho, é colega, não importa. Qualquer situação que você esteja passando, que você precisa sempre essa necessidade de aprovação, entenda que você não precisa. Você não precisa disso. Isso muitas vezes lhe machuca, lhe magoa, porque você coloca para você uma coisa que não é você, não é sobre você, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu digo, não, realmente, será que eu sou? Aí foi aí que entrou a questão do parar e do analisar, comecei a fazer um balanço sobre a minha vida, sobre tudo que eu tinha feito, tanto de bom quanto de ruim, saí fazendo balanço de tudo. Coloquei na balança e eu digo, não, eu não sou uma má filha, eu não sou uma má pessoa. Eu tenho os meus defeitos, como todo mundo tem, mas eu não sou das piores, sabe? Tá cagando para tudo isso estar acontecendo, para eles estarem fazendo isso, e aí foi quando eu vi que as coisas estavam começando a desandar, veio a pandemia, não é? E nisso eu já estava com esse pensamento, já estava pensando, buscando essa necessidade de mudança que eu estava. Eu estava numa necessidade de mudança muito grande dentro de mim, sabe? Muito grande, incomodando mesmo, tipo, alguma coisa me dizendo que eu tinha que mudar. Porque se eu continuasse do jeito que estava, eu ia me afundar, sabe? Eu ia me afundar de todas as maneiras que vocês imaginarem. E aí, o que foi que eu fiz? Eu analisei, cheguei à conclusão que não era sobre mim, era sobre eles. E aí eu disse, não, eu vou ter que me afastar. Cheguei à conclusão que eu tinha que me afastar. Falei até com meu marido, eu disse, eu só queria sumir. Eu até falei pra ele assim, eu lembro como se fosse hoje. Falei pra ele, eu só queria sumir da face da terra, sabe? Sumir para não ter contato com nenhuma dessas pessoas que eu conheço, com nenhum desses parentes, ninguém, para recomeçar a minha vida do zero e só levar os meus filhos, porque na época que eu tomei essa atitude, logo depois que eu perdi a minha filha, acho que uns 40, 45 dias, a gente tentou outra vez, e aí veio esse menino mais novo, meu filho mais novo, o Heitor. Aí, pronto, aí a placenta descolou, né, foi uma gravidez bem complicada. Me pergunta quantas vezes as pessoas vieram na minha casa me ajudar, nenhuma, não vieram me perguntar, e eu já vi situações ajudando, fazendo de tudo, das tripas corações, para ajudar a pessoa que nem sangue era, entendeu? Então, assim, não era sobre mim, era sobre eles. E aí, tendo consciência disso, tendo plena convicção disso, eu cheguei à conclusão que eu tinha que me afastar. E aí chegou a pandemia, eu falei assim com meu marido, e aí eu falei, eu só queria sumir, eu queria tanto sumir, sabe, para recomeçar minha vida do zero, sem ter contato com ninguém, nenhuma dessas pessoas, ninguém do meu passado. Isso pode ser vizinho, colega, parente, família, ninguém, sabe? E aí parece não, e aí o universo me ouviu. Gente, me perdoa o barulho. É assim mesmo. E aí, gente, veio a pandemia, não é? E aí, as coisas, eu falei isso aí, o universo, ele me ouviu. E aí, o que foi que aconteceu? Eu tive que alugar uma casa, na época eu estava trabalhando com confeitaria, eu tive que alugar uma casa para poder trabalhar, porque lá onde eu estava não tinha água, eu estava carregando 100 litros de água várias vezes por dia, em cima de um carro de mão. Eram 5 recipientes de água de 20 litros cada um, porque meu marido tinha que trabalhar, não podia esperar ele, ficava aquela situação. Aí eu já tenho um problema na coluna por causa de uma ráfera errada que aplicada na cesárea desse meu filho. Por isso que eu tô contando pra vocês. Eu tenho que ir com calma pra contar a minha história pra vocês. Eu vou precisar de umas 2, 3 horas aqui. Então eu tô bolando aqui como é que eu faço. Porque a história é longa, gente. Eu já passei por muita coisa nessa vida, eu juro pra vocês. Mas aí, retomando o assunto.
Veio a pandemia, eu precisei alugar um quartinho, não foi nem uma casa, foi um quartinho, para poder fazer lá os negócios de confeitaria, que nem estava saindo, não estava saindo mais nada porque estava na pandemia, mas eu ainda tentei, antes de abrir, né, totalmente em falência, né, antes de desistir de tudo. E aí, a minha mãe foi e expulsou a gente de casa. Ela expulsou a gente de casa, que a gente era assim, era uma casa dividida no meio. Ela ficava numa metade e eu ficava em uma outra metade. E ela expulsou a gente de casa para colocar meu irmão lá, né? E pronto, aí foi. Aí na hora eu fiquei, na hora, gente, vê só o que aconteceu. Na hora, eu discutindo com ela, isso foi pelo telefone. Eu discutindo com ela como é que eu ia me virar, porque meu marido estava para ser demitido, estava para ter redução de quadro na empresa, estava tudo muito difícil. Eu não estava conseguindo vender nada na confeitaria, que ninguém estava fazendo festa, eu fui tentando falar essas coisas. E aí, de repente, veio uma vozinha na minha cabeça. Aí a vozinha falou mesmo assim: olha, deixa de ser besta, aproveita a oportunidade agora para aquilo que tu estava querendo. Aproveita e pega, é agora. Aí eu parei. Ela falou no telefone, eu parei. Aí quando eu parei, juro pra vocês, foi mesmo assim. Aí eu, olha, quer saber de uma coisa? Faça o seguinte, eu falei assim, esqueça que eu sou sua filha, que a partir de agora minha mãe morreu. Pronto. E aí eu fui lá, peguei o resto das minhas coisas, desde esse dia eu saí e nunca mais olhei para trás. E assim, você pode perguntar, aí você pode falar, mas e aí, resolveu o problema ou você ainda continua com necessidade de aprovação de outras pessoas? Não, não continuo. Não continuo por quê? Porque eu faço as coisas, se eu fizer as coisas, eu não faço esperando que a pessoa me retribua, sabe? Eu faço por mim, eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque eu vou me sentir bem, eu faço porque aquilo é o certo a se fazer, mas eu não faço de, eu vou ajudar fulano aqui, vou dar um prato de comida a fulano, esperando que fulano me abrace, me encha de elogios, sabe, me coloque no pedestral. Não, eu faço porque é o certo a fazer. Sabe, se aquela pessoa virar as costas e for embora, não ser nenhum obrigado, tá tudo bem. Não é sobre mim, é sobre ela. Vocês estão entendendo agora o que eu quero dizer? Então você tem que tomar. Qual é a primeira atitude? Fazer um balanço, analisar a sua vida, analisar o que está acontecendo. É você que tem que puxar. De onde veio essa, de onde se originou essa necessidade, sabe, esse vício por aprovação. Porque vocês sabiam que a gente se vicia nos nossos hormônios e nos nossos estados emocionais, né? Isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. Essa questão de que a gente se vicia igual a gente se vicia em outros tipos de substâncias ilícitas ou lícitas. Um tempo desse eu era viciada em Coca-Cola, viciada mesmo em refrigerante. Eu ficava me tremendo se eu passasse 2 dias sem tomar. E aí eu consegui me libertar. E foi agora nesse meu processo de mudança. Era vício, gente. Eu juro pra vocês que era vício. Eu passava mal. Mal mesmo. Eu entrava em crise quando eu não tomava. Sabe? E aí, quando eu decidi, de vez assim, eu digo, não, eu tô colocando isso pra dentro do meu corpo, eu tô em processo de mudança, então eu tenho que mudar, eu tenho que ter força de vontade. Hoje em dia, me pergunto se eu comer um bolo, uma coxinha, uma pizza, uma lasanha, que teoricamente só combina com refrigerante, eu não faço nem questão. Eu não quero nem me arriscar a tomar mais. Porque eu não gosto, eu não tô gostando. Tá com gosto ruim na minha boca já. Sabe? Eu só tomo suco. Suco e água hoje em dia é o que eu tomo. Entendeu? Então eu consegui me libertar. Como eu consegui fazer isso? Com força de vontade. Foi em querer, foi em ver que aquilo estava me fazendo muito mal. E se eu queria melhorar, eu tinha que tomar uma atitude. Qual foi a minha atitude nesse caso? Parar de tomar refrigerante. Observe bem, teve pessoas que falou assim para mim, clientes que falou para mim assim, Luana, para tu conseguir se livrar desse vício, tu faz o seguinte, tu pega água com gás, espreme uma baninha de limão e coloca adoçante, que aí vai ficar igual um refrigerante, vai enganar o teu cérebro. Aí eu fiquei pensando, eu digo, não, isso tá errado. Porque se eu quero sair daquilo ali, eu quero treinar o meu subconsciente para que aquilo ali não faz bem, sabe? Quando eu tomo, ele chega a se sente, sabe? Chega, é uma explosão de sensações. Só que não faz bem. E mais o subconsciente ele não entendia. Meu consciente sabia, o subconsciente não. Estava registrado lá nele todas as ações que eu tinha, todas aquela explosão de hormônios de bem-estar que eu tinha. Então, para ele, aquilo era o bom. Então, eu fiquei pensando, eu digo, como que eu quero treinar o meu cérebro, que refrigerante não está me fazendo bem, não faz bem de jeito nenhum, e é um vício que é pior ainda. Como que eu vou treinar o meu cérebro se eu estou enganando ele com outra substância que é semelhante ao refrigerante, que é o que eu quero parar, é o que eu quero largar. Então, eu não vou estar saindo do vício, eu vou estar trocando. Mas o meu cérebro, ele vai continuar entendendo que eu estou tomando refrigerante.
Então não tá certo. Eu mesma pensei isso, vejam bem. Eu digo, então não tá certo. Aí eu comecei a pensar, eu digo, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa substituir o refrigerante que seja saudável. Comecei a pensar, eu digo, olha, suco de acerola, suco de graviola e de cajá, eu gosto, eu adoro. Então, toda vez que eu sentir vontade de tomar refrigerante, eu vou tomar suco. E água, porque eu não tomava água. Eu acordava de manhãzinha cedinho, eu pegava 300 ml, 400 ml de refrigerante e botava pra dentro. E era o dia todo, eu não tomava água. Raramente eu tomava água. Sabe? Eu não sei como eu não fiquei doente. E dessa forma eu fiz. Toda vez que eu sentia vontade de tomar refrigerante, eu tomava água, eu tomava suco, sabe? Quando dava sede, eu tomava água e aí passava. E assim eu fui. Gente, eu consegui me libertar desse vício, juro pra vocês, em um mês e meio. Um mês e meio, aí começou a mudar. O que aconteceu comigo em um mês e meio? Um mês e meio eu já comecei a olhar para refrigerante. Eu digo, não, não tá com gosto estranho, não tá com gosto estranho. Aí os meninos falavam que não, tal. E acabava que eu prejudicava até minha família, meu marido mesmo. Se eu tomava, todo mundo tomava. Entendeu? Aí assim foi, em um mês e meio eu já estava vendo de forma diferente, eu já não me via mais tomando aquele refrigerante todo que eu tomava, sabe? E aí, 2 meses, dentro de 2 meses eu já não estava mais tomando nada e nem sentindo vontade de tomar nada de refrigerante. Eu consegui superar ali aquele meu vício, sabe? Então assim, esse assunto da gente se viciar, que a gente realmente se vicia nos nossos hormônios, nas nossas emoções, vai ficar para um próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero só falar para vocês o seguinte: como eu fiz? Primeiro, você tem que se analisar, fazer uma autoanálise de você mesmo e conversar com você mesmo. Parece coisa de doido, mas não é. Converse com você mesmo. Segundo, você tem que procurar a solução. Você já sabe o que está acontecendo, você conversou, você analisou você mesmo, você descobriu o que está acontecendo, qual é o problema? Qual é o problema? Eu sou viciada, eu tenho uma carência, uma necessidade de aprovação de outras pessoas? Por que isso aconteceu? De onde se originou e tal? Pronto. Conseguiu tudo isso aí, todas essas informações, você juntou todas essas informações, o que você vai fazer? A solução. Então, o que é que eu posso fazer para me ajudar, para eu sair dessa situação? Eu, por exemplo, a solução que eu vi foi, primeiro, foi me afastar de tudo e de todos, que aquelas pessoas não estavam me fazendo bem, e não iam me fazer bem nunca. E eu não ia conseguir nunca, nunca evoluir, prosperar naquela situação, no convívio com aquelas pessoas. Então, a solução, me afastar de tudo e de todos e recomeçar a minha vida do zero. Assim eu fiz, certo? E aí veio a parte 3, que eu comecei a me policiar, eu comecei a me vigiar para ver se eu estava tendo algum tipo de sentimento, de necessidade, de aprovação de outras pessoas. Dessa vez seria o quê? Clientes, seria só pessoas assim que estavam chegando, pessoas novas. E aí eu me peguei nessa situação, buscando assim por aprovação logo no começo da minha profissão, dessa agora que eu tô. E aí, que foi depois que aconteceu isso, né? Depois que eu tomei essa atitude de me afastar de tudo e de todos. Aí eu entrei nessa profissão, e aí, logo no começo eu via que eu ainda tinha essa necessidade, mas depois eu comecei a trabalhar minha mente da mesma forma. Digo, não, não importa o que eu fizer, é da pessoa, é dela, não é de mim. Não é sobre mim, é sobre ela. Então aí eu comecei a trabalhar essa questão, a trabalhar a questão de eu fazer as coisas por mim, fazer se eu quiser fazer se eu tiver vontade de fazer. Se eu não tiver, não é fulano me chamando que eu não vou. Não é fulano falando pra mim. Por exemplo, eu vou abrir aqui esse canal no YouTube. Se eu tivesse falado pra alguém, na situação que eu estou hoje, tá? Se eu tivesse falado pra alguém que eu ia abrir um canal no YouTube, e essa pessoa fala pra mim, ai, tu vai passar vergonha na internet, mulher, faz isso não. Como é que tu vai lidar com isso? Como é que tu vai. As pessoas não vão gostar. Se fosse em outros tempos, eu não ia fazer mais. Porque aquela pessoa não aprovou, aí eu começava a pensar, colocar lorotas na minha cabeça, sabe? Eu começava a pensar besteira e largava a mão, desistia, largava a mão, desistia. Não desisti por mim, porque eu tentei, porque eu deu errado, porque eu não quero mais. Eu desisti porque aquela pessoa ali deu uma opinião e eu achei que realmente tem tudo a ver. Eu não tomei como um conselho, eu não tomei como tá falando, possa ser que eu analise, deixa aí na gavetinha, depois eu dou uma olhadinha nessa opinião. Não, eu tomava aquilo ali como se fosse a opinião mestra, sabe? Como se a opinião daquela pessoa importasse mais do que a minha. E isso não estava certo. E da mesma forma, eu comecei a trabalhar da mesma forma. Não é sobre mim, é sobre eles. Não é sobre mim, é sobre ela. Entendeu? Então tem que fazer aquilo que me faz bem. Eu já me machuquei demais
dando ouvido a outras pessoas. Eu já me machuquei demais, me importando com o que outras pessoas falavam. Eu me importava muito com o que os outros falavam, sabe? E aí vinha dessa questão também de querer aprovação. Se eu soubesse que alguém tinha falado mal de mim, acabava o mundo pra mim. Por que o fulano tá falando mal de mim? O que foi que eu fiz? Não, mas por que o fulano tá se incomodando comigo? Eu não fiz nada pra fulano. Por que o fulano tá assim? Aí eu ficava desse jeito pra pior, tá, gente? Era desse jeito pra pior. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é isso, é mais essa reflexão. Parem, analisem, se autoanalisem, olhem o que está errado, olhem de onde se originou. Gente, eu não estou falando que não precisa ir no profissional capacitado, no psicólogo, no psiquiatra, não. Só que tem coisas na nossa vida, uma boa parte das coisas na nossa vida, e eu tenho ansiedade. Quem está nos falando tem ansiedade, sabe? E essas coisas que eu estou conseguindo mudar na minha vida, eu estou fazendo isso sozinha. Eu não estou fazendo isso com a ajuda de profissional. Até porque eu estou, digamos, em transição, em fase de mudança, não estou assim com aquelas condições de estar sendo acompanhada por psicólogo todo mês, por enquanto. Logo, logo, quem sabe eu esteja, mas também é um caso a se analisar. Será que realmente eu preciso? Eu não me sinto mais com necessidade de ir para psicólogo hoje em dia, sabe? Por quê? Porque muitas coisas dentro de mim estão sendo trabalhadas, eu estou conseguindo mudar muitas coisas dentro de mim, melhorar muitas coisas dentro de mim, sabe? E a mesma coisa eu falo de você. Muitas das vezes e muitas das coisas que nós precisamos, achamos que temos que ter ali um profissional capacitado para nos ajudar, para nos guiar, resolver aquele assunto, muitas das vezes são coisas que nós mesmos conseguimos resolver. Como, Luana? Se autoanalisando, conversando com nós mesmos e querendo melhorar, tomando atitudes que nos levem para onde nós queremos ir. Porque se eu quero, por exemplo, eu quero aqui monetizar esse canal, eu quero viver do YouTube, né? Eu quero largar o meu emprego, o trabalho que eu estou fazendo agora, eu quero largar, não quero mais. Qual é a ação? Qual é a atitude que eu estou tomando? Qual é a ação que eu estou movendo para que a reação seja essa que eu acabei de falar para vocês? Estou sentada no sofá de pernas para cima, assistindo Netflix, sem fazer nada, sem estudar nada, sem trazer nada de conteúdo para vocês. Como que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Agora, se eu levanto, se eu faço, mesmo apesar de todas as correrias que estão acontecendo aqui, apesar de todas as mudanças que estão acontecendo aqui, que logo, logo eu vou trazer para vocês, tá? Então, estou esperando algumas coisas se concretizarem para eu poder trazer para vocês, mas está terrivelmente corrido. Mas apesar de todas as correrias, eu estou conseguindo vir aqui. Eu estou conseguindo trazer vídeos para vocês. Eu estou conseguindo trazer assuntos que eu acho, que eu julgo importante, que possam estar passando aí, porque eu já passei, já me machucou muito, sabe? Então, essa é a ação, é a atitude que eu estou tomando. É o meu levantar, é o meu vir aqui, meu me ajeitar e trazer aqui, estudar e trazer aqui informações para vocês, ajuda, para vocês, ver se eu consigo ajudar de certa forma vocês. E eu fico muito feliz em conseguir fazer isso, sabe? Ver que tem pessoas que gostam do meu conteúdo, entendeu? Então é isso, não é sobre mim, é sobre os outros, não é? E às vezes não é nem sobre os outros, é sobre mim. E vice-versa, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber o porquê. O que foi que ocasionou aquela reação repentina que você teve? Você, tipo, explodiu do nada. Porque você fez alguma coisa, você aguardava alguma coisa, ou você ia fazer um determinado projeto, você ia tirar do papel determinado projeto, mas ali a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o vizinho, o periquito, o papagaio, o cachorro, o gato, não lhe aprovou, aí você já não vai mais fazer. Por que você está fazendo isso com a sua vida? Eu queria saber. Porque, assim, uma coisa muito certa, gente. Uma frase que eu escutei parece frase de rede social, sabe? Mas não, é muito verídico. Se você não se ama, primeiramente, em primeiro lugar, né? Quem é que vai te amar? Se eu não me amasse, se eu não tivesse me amado, eles iam me amar? Não, não iam. Aí você pode perguntar, mas e agora, Luana, ama? Continua na mesma, desculpa o modo de falar, mas continua na mesma merda. Só que aí, mais uma vez, não era sobre mim, era sobre eles. Então, para minha evolução, para o meu progresso, para o meu sucesso, assim, para o meu desenvolvimento pessoal, mental, profissional, sabe, para o meu autoconhecimento, eu tive que me afastar. Eu sabia que eu tinha que me afastar. E eu tomei essa atitude.
Foi a ação que eu tomei lá atrás que me trouxe essa reação. Agora, que é estar aqui falando com vocês, tendo aqui o meu canal, estou andando de pouquinho, as coisas vão dar tudo certo, estou crescendo na minha mente, crescendo, sabe? O meu eu com várias ideias, vários planos, vários projetos e com conhecimento aqui para poder trazer para vocês, para poder saber do que eu estou falando aqui para vocês. Entendeu? Então é isso, gente. Analisem, se autoanalisem primeiro, é muito importante o diálogo interno, o autodiálogo. É muito importante você conversar com você mesmo, você saber o que está acontecendo. Você pergunte para você mesmo, que você vai responder para você. Parece doido? Parece doido, eu assumo. Parece muito doido. Mas pergunte para você e você mesmo vai responder para você. Você pergunta para você e você mesmo vai lhe dar a resposta que você está precisando. E aí é onde entra a parte da ação, tá certo? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, tá certo? E no vídeo de hoje eu vou falar do assunto que eu falei aqui com vocês, que é a questão do vício, que a gente se vicia nos nossos sentimentos e emoções, que também tem a ver com essa questão de ter essa necessidade por aprovação, sabe? Mas isso vocês vão entender no próximo vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui eu fico por aqui. Espero ter conseguido ajudar você, ter conseguido abrir a sua mente, abrir os seus olhos para o que está acontecendo ao seu redor, tá? Tome atitude, não espere. Tempo, olhe, tempo é precioso, tempo é curto, o tempo da vida aqui é contado nesse plano aqui, terreno. Aqui, do jeito que a gente está aqui, nessa carne aqui, ó, isso aqui já tem validade. Então aproveitem o máximo que vocês puderem aproveitar da vida. A vida é linda, a vida é maravilhosa. Não fiquem vivendo desse jeito, sofrendo, sabe? Chorando. Não fiquem, pelo amor de Deus, não fiquem. Procurem um sentido da vida, procurem uma alegria, procurem, sabe? Olhar o céu, observar, ver ali as estrelas, ver o sol, sabe? Admirar a natureza, o vento. Procurem ver realmente o lado bom da vida e tomar atitudes que lhe ajudem, né, na prosperidade, que lhe ajudem a evoluir, tá certo? Mas não fiquem dessa forma não fiquem se punindo, porque muitas das vezes não depende de você, depende do outro, e você fica aí se castigando. Muitas vezes não depende ali do fulano ali, que você, sabe? Muitas vezes não depende dele, muitas vezes é você que tem que resolver aquele probleminha que é seu ali dentro. Tomar aquela atitude. Se o fulano ali não está lhe dando o devido valor, digamos assim, não fique sofrendo não. Vá, siga seu rumo. Ou então, se o seu problema é você quer porque quer a aprovação do fulano, aí o problema já é com você. Aí é você que tem que começar a resolver esse problema, esse conflito interno dentro de você. Porque aí já não depende do outro, não é? Depende de você, de se libertar desse vício aí, se libertar dessa necessidade que você acha que você tem e que não tem, tá certo? Você não tem necessidade de esperar a aprovação de ninguém, tá certo? Então é isso, espero ter conseguido ajudar vocês com esse vídeo, espero ter sido útil aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, deixa o like aqui para me ajudar, ajudar meu trabalho, tá bom? Se você ficou até aqui, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa, se não for inscrito, né? Se inscreve. Deixa um like aqui pra mim, um emoji, qualquer coisa. Só que eu gostaria muito, gente, que vocês deixassem alguma coisa por escrito. Uma sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga, que possa ajudar vocês. O que vocês acharam desses assuntos que eu estou trazendo, sabe? Dessa nossa pequena imersão sobre essa questão aí que é a dependência de aprovação de terceiros. Então, eu gostaria muito que vocês falassem alguma coisa para mim, porque dessa forma eu vou conseguir entender o que vocês estão precisando para eu poder ajudar vocês. Assim, para eu poder trazer assuntos que vão ser mais relevantes para vocês, que vai ajudar mais, tá certo? Então é isso, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!